Olá, neste vídeo vou analisar o relatório e contas do primeiro semestre do exercício financeiro 22-23 da SAD do Sport Lisboa e Benfica. Como sempre, começo com a demonstração de resultados e depois seguir-se-á o balanço. Apesar de terem sido 6 meses de sucesso desportivo, o resultado líquido continua no vermelho. Vamos ver o que levou a novo prejuízo, embora este muito inferior ao observado no período homólogo, e com ótimas perspectivas de virar um lucro sólido no segundo semestre. Em primeiro lugar, vou aprofundar os rendimentos e ganhos operacionais. Cada uma das 3 rúbricas divide-se em sub-rúbricas. Dentro dos direitos de televisão estão os prémios da UEFA, que valem perto de metade do total. Estão aqui reconhecidas todas as receitas da participação na Liga dos Campeões. A competição tem 4 fontes de rendimento. A mais fácil é estar presente, que garante logo 15 milhões e uns pozinhos. O ranking da UEFA há 10 anos tem algumas nuances. O Benfica começou 22-23 na 15ª posição, mas como o United e o Arsenal não se qualificaram para a Liga dos Campeões, subiu 2 lugares. O prémio oferecido pelo ranking tem um multiplicador de 1,137 milhões, que é multiplicado de forma inversa pelo número de participantes na prova. Ou seja, o Real Madrid recebe um multiplicador vezes 32 e por aí abaixo até chegar ao 32º classificado, que recebe apenas 1,137 milhões. Desta forma, o Benfica encaixou o equivalente à 13ª posição. A performance desportiva trata do desempenho em campo na fase de grupos. Finalmente, o market pool, bónus e acertos, que têm uma importância quase residual. Para o segundo semestre fica no mínimo a passagem aos oitavos de final. Como curiosidade, atualizei o ranking e o Benfica mantém a mesma posição. No entanto, mantendo o bom nível e eventualmente contando com a ajuda do Sporting, pode ultrapassar o Arsenal. Apesar de ainda ser cedo para traçar cenários destes, pode especular-se que Juventus, Chelsea, Liverpool, Sevilha e até o Atlético de Madrid podem não conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões do próximo ano. O que, a acontecer, é dinheiro em caixa. As receitas de TV assentam no negócio com a nós e pode calcular-se que cada jogo em casa valeu cerca de 3,5 milhões. Nas outras receitas cabem receitas indiscriminadas, que penso que devam incluir prémios pagos pela FIFA pelo empréstimo de jogadores às seleções que disputaram o Mundial 2022 e também prémios das participações na Taça de Portugal e da Liga. Os patrocinadores são a sub-rúbrica que mais pesa nas atividades comerciais. Foquei-me naqueles que estão presentes no equipamento de jogo da equipa e que teoricamente serão os que mais rendem. As outras sub-rúbricas têm pesos mais modestos e mantiveram-se relativamente estagnadas. Com um crescimento robusto, seguem-se as receitas de jogos. Afastadas todas as limitações de público nos estádios, sem surpresa, o negócio corporate e venda dos Red Pass explodiram e a diferença nos bilhetes vendidos nas competições europeias também é notória. A subida nos rendimentos e ganhos operacionais deveu-se essencialmente a 5 fatores. Saltamos para os gastos e perdas operacionais com as principais rúbricas para chegarmos ao resultado operacional sem direitos de atletas. É conveniente relembrar que a SAD não tem participações no capital de nenhuma empresa, o que faz com que tenha múltiplas relações comerciais com as empresas que formam o grupo. Vou colocar em cima o vídeo onde explico com algum pormenor as atividades que as empresas principais desenvolvem. Os fornecimentos e serviços externos são a face mais visível da dependência mútua intragrupo. Desde logo porque existe uma empresa que gera o estádio e outra o canal de TV, daí que tenham obrigatoriamente de trabalhar em conjunto com a SAD, até porque foram celebrados contratos nesse sentido. O mesmo acontece com o próprio clube, que obviamente detém os direitos da marca Benfica e os cedeu à SAD, como veremos à frente. Os gastos com o pessoal têm 2 focos de interesse, aquilo que foi pago aos órgãos sociais e ao pessoal. Dentro dos primeiros, contam-se os membros do Conselho de Administração, que não são todos remunerados, a começar pelo Presidente.
Como a remuneração variável foi atribuída e reporta-se à época transata, é com algum grau de certeza que se pode afirmar que esse bónus advém da prestação da equipa na Liga dos Campeões, onde atingiu os quartos de final. Na componente do pessoal, aparentemente não houve uma descida significativa das remunerações fixas, mas isso deve-se ao que foi pago aos jogadores que renovaram o contrato. Também é comunicado que no curto prazo é expectável que estas remunerações desçam mais, aproveitando a saída de jogadores, quer perto do fecho das contas deste relatório, quer já em janeiro. Naturalmente que com o regresso do público aos estádios e com o aumento das receitas, houve um contrabalanço na parte dos custos. Como os rendimentos e ganhos tiveram uma subida muito mais expressiva, o resultado operacional sem direitos de atletas fixou-se nos simpáticos 9,3 milhões, que são em redor dos 8,4% de margem em relação aos rendimentos e ganhos. Para chegar ao resultado operacional, seguem-se os resultados com transações de direitos de atletas. As transações repartem-se fundamentalmente entre as vendas de passes e todos os custos envolvidos e o empréstimo de jogadores a outros clubes e jogadores emprestados ao Benfica. Em termos brutos, as alienações de passes foram as que se vêem de seguida. No quadro, fui eu que risquei a palavra líquidas porque achei que podia parecer confuso. Os jogadores emprestados foram em número considerável e a SAD não detalha o valor recebido por cada um. Aqui incluído, acredito que tenha sido arrecadado um montante apreciável via mecanismo de solidariedade da FIFA. Do lado dos outros gastos, presumo que o valor se deva quase em exclusivo ao empréstimo do Draxler. Como não houve nenhuma venda com grande mais-valia, o saldo não chegou para suportar aquilo que foram as amortizações e perdas de imparidade. E isto redundou num resultado operacional negativo, embora muito distante do apurado em 21-22. Antes do resultado líquido, resta-nos ver o resultado financeiro. O Benfica recebe juros da alienação de duas empresas à SGPS e isso serve para esbater aquilo que paga pelo serviço da dívida contraída. O contrato swap é um recurso financeiro que, penso eu, com a recente subida das taxas de juros, pode ser uma boa ajuda para impedir que escalem descontroladamente. Passando para o balanço, começo por dar atenção ao ativo. Como há pouco a dizer sobre os tangíveis, vou já ao valor do plantel. Importa reter que o ativo intangível bruto aumenta na exata medida das aquisições de passes e renovações de contrato e diminui quando se vendem ou se rescindem contratos com jogadores. As amortizações obedecem à mesma lógica. Os outros ativos intangíveis registram o direito de utilização da marca Benfica, negociada com o clube. Como o exemplo do cálculo da amortização de um ativo intangível, fiz a conta para o direito de utilização. Os clientes têm inscritas as dívidas dos clubes que compraram jogadores ao Benfica. Não são dados mais pormenores, o que é uma pena. As cobranças duvidosas não tiveram nenhum reforço, o que é bom. Os outros ativos contabilizam a dívida da Benfica SGPS pela compra da Benfica Estádio e Benfica TV. Como a compra foi feita com pagamento diferido, gera o pagamento de juros. A contribuir decisivamente para a queda no ativo estiveram as rúbricas clientes e caixa e equivalentes de caixa. Passamos para o passivo, com os empréstimos obtidos. A grande surpresa é a ativação de uma nova linha de crédito com um banco alemão, com uma taxa de juros muito apelativa. Pela taxa de juros média indicada, é fácil deduzir que os empréstimos bancários em Portugal pagam juros muito acima dos praticados nas emissões obrigacionistas, o que denota o porquê de este ser um instrumento de financiamento de eleição por parte da SAD. Desde há muito tempo que todos os anos é emitido um empréstimo obrigacionista e estou curioso para ver se 2023 vai fugir à regra. Em termos de taxa de juro, acredito que neste momento a operação não seja muito chamativa. Ao contrário dos clientes, os fornecedores registram as dívidas para com os clubes aos quais a SAD comprou jogadores. Também aqui, infelizmente, não são dados a conhecer mais pormenores. O famoso factoring é contabilizado nos outros passivos. Metade do valor das receitas das próximas 3 temporadas encontra-se cedido, o que não é nada de chocante. O passivo aumentou quase justificado pelo empréstimo do banco alemão
e o capital próprio caiu pelo prejuízo obtido no período. Por último, apresenta a estrutura acionista da SAD e o andamento da cotação em bolsa, com a indicação do máximo e do mínimo, assim como a respectiva capitalização bolsista. Espero que tenham gostado desta análise e não se esqueçam de subscrever o Contábil. Até breve.